O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não o perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, na primeira leitura nós temos um exemplo não muito comum no Antigo Testamento, em que um sábio elogia um profeta. É muito comum a gente ver na Bíblia que os profetas muitas vezes desdenhavam dos sábios, e os sábios também, por sua vez, costumavam dar um chega para lá nos profetas. E mesmo Paulo fala que a sabedoria será pega nas suas próprias palavras. Mas hoje nós temos aqui um dos 7 livros sapienciais, o livro do Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, porque ele foi escrito por um autor chamado Ben Sirac, ou filho de Sirac. E nós temos nesse livro, que é um livro de sabedoria, um elogio muito significativo ao profeta Elias. De fato, o profeta Elias, ele ocupa um lugar privilegiado entre todos os profetas, o primeiro dos grandes profetas, e arrebatado aos céus em carros de fogo, e cuja volta os judeus esperam até hoje, né? Quando se celebra a Páscoa judaica, nas casas existe sempre a cadeira reservada ao profeta Elias. Para nós, essa é uma lição importante. É preciso crescer na sabedoria que vem do alto, mas é preciso também não deixar calar a profecia. Não basta ser sábio se eu não tenho a coragem de anunciar, denunciar, corrigir. A sabedoria, se ela é usada apenas em benefício próprio, ela acaba sendo motivo até de vaidade, de orgulho, mas quando ela é colocada a serviço da profecia e a serviço da evangelização, certamente ela há de fazer um grande bem. O Salmo é uma exaltação ao Deus que é rei. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. E Deus é descrito no meio de uma teofania como o povo conhecia antigamente. Os terremotos, os vulcões, os furacões, as convulsões da natureza eram consideradas sinais da presença da divindade. Quando Deus vinha, a terra se contorcia, e aí os tremores, os raios, nuvens e tudo mais. Então, treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente. Naturalmente, vejam,
Nós estamos no estágio ainda mais antigo da revelação, onde Deus se revelava através dessas manifestações da natureza. O próprio profeta Elias vai ser instrumento de uma outra revelação mais profunda, quando ele, numa verdadeira crise, de uma perseguição muito grande que a rainha Jezabel estava ali movendo, ele volta às origens, ele vai ao Monte Sinai, onde tudo começou com Moisés, e lá ele tem aquela experiência tão profunda que está na base, na raiz da vida contemplativa da maioria das congregações. Quando ele queria ouvir Deus, e veio o terremoto e Deus não estava no terremoto, veio o furacão e Deus não estava no furacão, veio o fogo e Deus não estava no fogo, mas no cair da tarde uma suave brisa se manifestou, e aí Elias saiu da caverna, se prostrou, porque era Deus que estava se aproximando. A partir daí, ficava claro que Deus fala no silêncio. Aquelas manifestações, aquelas teofanias espetaculares, próprias dos textos mais antigos do Antigo Testamento, eram uma etapa apenas da revelação e da aliança de Deus com o homem, do relacionamento de Deus com o ser humano. A partir de Elias, o silêncio, a adoração vão ser a marca principal. Quanto ao Evangelho, ele é uma parte muito importante do Sermão da Montanha, onde os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar. E antes, Jesus já vai direcionar as coisas, dizendo aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Isso significa que Jesus aqui está contrário ao que Paulo vai dizer: orai sem cessar? Em todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de vosso Pai que está nos céus. Não, meus queridos, não está em contrário, não. Nós somos chamados a orar sem cessar. Acontece que realmente existem pessoas, grupos e até igrejas evangélicas que acham que podem manipular Deus. E isso pode acontecer na nossa igreja também. Todo mundo já ouviu falar das famosas preces poderosas, das famosas novenas milagrosas, e que muitas vezes são usadas de forma mágica. Então você reza aquela novena, acende aquelas velas daquele jeito e você faz aqueles gestos que no final Deus vai ter a obrigação de te conceder aquela graça daquele jeito que você está pedindo. Deus não se deixa manipular, nem pela quantidade das nossas orações, que podem ser mesmo as 1000 ave-marias. Elas têm que ser consideradas sempre um ato de louvor, um esforço para estar sempre na presença de Deus, através da nossa Mamãe do Céu. É preciso tomar muito cuidado para não se tornar uma oração maquinal, papagueada, em que a gente está ali só de corpo presente, mas o coração está longe. Sabem que eu gosto muito de modificar, por exemplo, a pessoa gramatical da oração, justamente para poder canalizar a minha mente naquilo que eu estou falando. Peguemos, por exemplo, um que eu uso muito. Todos os dias, sobretudo antes de meditar a palavra de Deus, eu gosto de rezar
invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Olha, de rezar isso todo dia, e às vezes 3 vezes ao dia, existe um risco, sim, de fazer a coisa mecânica. Para mim, basta mudar a pessoa gramatical e eu já me concentro. Vem, Espírito Santo, enche, não enchei, o meu coração, não apenas dos vossos fiéis. Acende em mim o fogo do teu amor. Percebe, eu estou fazendo a mesma oração, mas eu estou modificando a sua forma justamente porque eu sei que a minha cabecinha, ela é danada para perder o foco. Então, Deus não se deixa manipular. Podemos fazer as nossas novenas? Claro que podemos. A maioria das nossas paróquias organiza oficialmente a novena do padroeiro, novena de São Sebastião, novena de Santo Antônio, trezena de São Sebastião, setenário de Nossa Senhora. Tranquilo. São propósitos que nós assumimos de durante 7 dias, o tríduo, 3 dias, a trezena, 13 dias. E aí nós nos comprometemos a estar, a meditar, a fazer um esforço concentrado de oração, de aprendizado. E na confiança de que Deus atende, sim, os nossos pedidos, as nossas solicitações. Mas nunca esquecendo de que Deus não se deixa manipular. Não é porque eu rezei tudo direitinho, tudo certinho, tudo que Deus obrigatoriamente vai ter que me atender. Ele atende do jeito dele. Alguém já disse que muitas das maiores graças que nós recebemos foram orações não atendidas, porque não era para o bem. A graça foi justamente Deus deixar que a nossa vida seguisse um outro caminho. Mas para concluir, porque esse assunto é bastante longo, quis apenas fazer um apanhado, né? Vejam que o final do Pai Nosso, Jesus insiste muito sobre o perdão. Eu costumo dizer que o Pai Nosso pode ser uma oração comprometedora se a gente não faz o que a gente está rezando. Porque nós dizemos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Só que se eu não perdoo os que me têm ofendido, eu estou dizendo para o nosso Papai do Céu, não me perdoe, porque eu também não perdoo. Percebe? O Pai Nosso compromete. Perdoai-me assim como eu perdoo. Ah, eu não consigo perdoar. E aí pode ser a pior coisa que exista. Eu não consigo perdoar o assassino do meu pai. Deus vem em nosso auxílio, cura o coração, limpa aquelas feridas. E o que a gente precisa é dar o primeiro passo. É que nem aquela história do menininho que estava lá diante de uma represa e viu um furinho. E ele colocou o dedo no furinho porque a água estava vazando. E ficou lá até que viesse o socorro, porque se ele tirasse o dedo do furinho, a força da água corria na cabecinha dele, né? Provavelmente não iria acontecer. Mas na cabecinha dele, se ele tirasse o dedo do furinho, a força da água iria derrubar a represa. Com a graça de Deus é assim sim. A gente só tem que fazer o furinho. E a força da graça vai arrebentando todas essas barreiras que nós mesmos colocamos no nosso coração. Então, que o Senhor nos dê a graça de orar sem cessar, sem multiplicar as palavras, intercalando silêncio, aprendendo a fazer silêncio diante de Deus. E vocês vão ver como Ele vai nos falar sempre mais no coração.